vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 9º ano. Então, crianças, vamos para mais uma aula do 9º ano de Geografia. Na aula de hoje nós estamos dando prontimento, continuação, tá? A aula que nós já iniciamos em sala de aula. No capítulo 2, questão da Palestina, certo? Então, a aula é bem curtinha, só para finalizarmos esse capítulo 2. Crianças, olha só. Iniciamos, então, com a Guerra do Canal de Suez, tá? Então, apenas eu vou relembrar aquilo que nós já falamos em sala de aula, tá? A Guerra de Suez, gente, ela vai envolver alguns países. Bom, Israel, França, Inglaterra, na disputa com o Egito pelo domínio do Canal de Suez, tá? O motivo, gente, dessa guerra foi o desejo das nações capitalistas controlarem um ponto estratégico, e aí a gente observa nesse mapa que está de frente para o Mar Vermelho, tá? Que permite, então, ligar a Europa à Ásia sem precisar, então, passar pela África, tá? Gente, o Canal de Suez, ele foi constituído no século XIX, tá? E ele se caracterizou por ser o mais longo do mundo, certo? E aí, com o Canal de Suez, ele liga o porto do Egito, tá? O Port Said, que é esse que vocês observam aí nesse mapa, tá? E ele tá localizado no Mar Negro. Então, ele liga, tá? Esse Port Said, localizado no Mar Negro, ao Porto de Suez, no Mar Vermelho. Então, ele faz uma conexão, tá? O Canal de Suez, gente, ele se tornou, então, um importante caminho comercial que permite ligar a Europa à Ásia sem precisar fazer esse contorno africano, tá? E aí, o domínio dessa região, ela é de um grande favorecimento econômico para, então, a questão econômica na questão marítima. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, gente, a gente entende que o quê? Surge então a Guerra Fria, isso nós já falamos em sala de aula, né? O apoio, gente, dado pelos soviéticos ao Egito e seu projeto de reformas incomodou então a França, a Inglaterra e Israel, países que eram então capitalistas, tá? Com interesses, gente, diretos nessa região. Para ampliar então a tensão, ou seja, essa briga, os egípcios, eles determinaram o fechamento desse porto de Elite, tá? E a nacionalização, então, do Canal de Suez. Gente, a situação, então, preocupou esses países que eram capitalistas, os quais ficaram receosos de que os soviéticos eles pudessem, então, ter o domínio desse canal, tá? Com a medida, gente, desses egípcios, Israel, então, ele ficou sem a possibilidade de irrigação do deserto de Negev, tá? E perdeu seu contato com o Mar Vermelho. França e a Inglaterra, com seus interesses imperialistas, eles perdiam espaço de influência na economia do Egito, tá? Os israelenses, gente, eles prepararam, então, a retaliação no ano de 1956. Os judeus, então, promoveram uma invasão militar, tá? Na Península de Sinai, ao mesmo tempo que grupos de paraquedistas e franceses e ingleses tomaram esse Port Said. Então, vejamos, na aula em sala de aula, nós falamos que essas guerras, elas estão muito situadas por, primeiramente, conflitos religiosos, conflitos hídricos, tá? Então, são pontos principais para que aconteçam essas guerras. Bom, a Segunda Guerra, gente, foi a Guerra dos 6 Dias, que nós falamos também. A Guerra dos 6 Dias, gente, ela é chamada pelos árabes de Guerra de Junho ou Terceira Guerra Árabe-Israelense. E aí ela ocorreu entre os dias 5 a 6, tá? 5 e 6 de junho de 1967. O conflito, gente, ele envolveu, então, alguns países, que foi Israel, Egito, Síria e Jordânia, tá? Como vencedor, então, Israel, ele incorporou as áreas do Península do Sinai, que é essa imagem nesse mapa que vocês estão visualizando, tá? Então, eles incorporou a Península do Sinai na faixa de Gaza. Já a Cisjordânia, gente, as colinas de Golã e a área de Oriental, cuja cidade de Jerusalém. Então, olha só, a anexação desses territórios, ela acirrou, então, os conflitos, né? Os ânimos entre judeus e árabes da Palestina.
Desde a criação do Estado de Israel, gente, no ano de 1948, os estados árabes vizinhos, eles ameaçaram acabar com o recém-fundado Estado judeu e a tensão era constante, tá? A justificativa para o conflito, gente, iniciado por Israel foi a questão da antecipação a uma possível invasão árabe. O ataque seria uma resposta preventiva à ofensiva ocorrida no dia 14 de maio, tá? Que é aniversário da fundação de Israel. Então, também essa questão da Guerra dos 6 Dias também está relacionada ao conflito religioso e também já relacionado ao conflito hídrico, tá? Então, olha só, dando prosseguimento, Guerra do Yom Kippur, certo? Gente, a Guerra do Yom Kippur, nós mencionamos que ela é conhecida como Quarta Guerra Árabe-Israelense, ou Guerra do Ramadã, ou Guerra de Outubro, ou a mesma Guerra do Yom Kippur, tá? Ela ocorreu entre Israel e um grupo de nações sob a liderança síria do Egito. Então, perceba que o Egito está em todos os conflitos, né? E aí, gente, o combate ele se deu entre os dias 6 e 26 de outubro de 1973, tá? E aí a Guerra do Yom Kippur, ela teve início após um ataque súbito de Israel, organizado pela Síria e o Egito. Então, a gente observa nesse mapa aqui. O nome do conflito, ele remete ao feriado da cultura judaica chamado Yom Kippur, tá? Pois nessa data, gente, a celebração síria e o Egito, eles então ultrapassaram, tá, as barreiras do cessar-fogo nas colinas do Golã, tá, e no Monte Sinai. Então, a guerra também, tá, então o Egito também está incluso nessa guerra. Então, perceba o interesse aí, o interesse territorial, o interesse econômico. Então, existem interesses, isso nós falamos na sala de aula também. Dando prosseguimento, gente, aqui a gente então tem rumo dos conflitos, tá? Então, olha só. No dia 13, tá, de 1993, o então primeiro-ministro chamado, tá, de Israel, Yitzhak Rabin, tá? O que acontece? E o presidente, tá, o líder palestino Yasser Arafat e o presidente Bill Clinton assinaram no pátio da Casa Branca, que é nessa imagem que nós estamos vendo, tá, o acordo pela paz no Oriente Médio, tá? Bill Clinton, gente, então presidente dos Estados Unidos, havia conseguido trazer ao jardim da Casa Branca o chefe de Israel e o primeiro-ministro, tá? Além do mais, crianças, olha só, o líder, tá, o líder da Organização para a Libertação da Palestina também foi levado. E aí o Yasser Arafat, eles foram levados para ser assinado esse documento, tá? Para tentar dar fim a esses conflitos. E finalmente então estavam prontos, tá? E esse acordo, ele ficou conhecido como Acordo de Oslo, tá? Bom, e aqui, crianças, olha só. Então a gente então entende esse muro da Cisjordânia, tá? Aí no livro de vocês podem até acompanhar se quiserem também. Esse muro da Cisjordânia, gente, ele é um muro de Israel, que é um projeto que se iniciou em 2002. E ele se pretende, gente, localizar como uma barreira entre árabe, tá? De um lado árabe da região da Cisjordânia e do outro judeus, que aí representa então Israel, tá? O responsável pela construção, gente, então a gente observa aqui nesse mapa, de um lado, tá? Temos então a Cisjordânia e do outro Israel, certo? E aí o que a gente observa? Alvo de muitas críticas, gente, esse muro ele sustenta uma grande polêmica tanto no Oriente Médio quanto fora dele, sendo que apenas um dos inúmeros episódios que marca o conflito e a oposição entre Israel e Palestina. Gente, idealizado então, gente, esse primeiro-ministro israelense que já faleceu, tá? Justificava para a construção desse muro de Israel. Foi a de estabelecer uma zona de segurança para os judeus. Então, a justificativa foi essa, tá? Sobretudo, tá? Após os fatos que estavam sendo ocasionados, né? Que eram os conflitos. Gente, uma ofensiva empreendida pelos palestinos resultou, então, em uma série de atos terroristas. E a gente vê os atos terroristas até hoje acontecendo, né?
Por outro lado, os críticos desse muro, gente, o muro da Cisjordânia, argumentam que a construção do muro é mais uma ação para ocupar um pouco mais o território da Cisjordânia, certo? E aí essas posições, elas vão ganhando força com relatórios que apontam o confisco dessas zonas palestinas pelos israelenses, e algumas delas ricas em recursos naturais. Então perceba os interesses aí, o interesse de recurso natural, recurso hídrico em ocupar a área, tá? E aí a gente estima atualmente que os desvios na construção desse muro já tenham ocupado cerca de 9% do território da Palestina. Então eles já estão ocupando, né? Mesmo com esse argumento. Além do mais, né, há informações de que inúmeras aldeias palestinas que ficaram isoladas do restante do território, elas foram transformando então sua população em população em mão de obra barata. Então, olha só. Quero que tu abras aí o teu livro, tá? Abra aí o seu livro na página 26, faça as questões 1, 2, 3 e 4. Página 28, questões simulando o desafio. E página 29, questões 2 e 3, tá? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.